Livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 6 e 7. Diz assim: E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, e Ananias, Sadraque, e Mesaque de Abednego. Amém? Tomai assento. Voltando na Santa Ceia do Senhor, sabemos que a Santa Ceia do Senhor é falado nos 3 primeiros evangelhos e também na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O próprio Senhor Jesus ali, na última Páscoa, ceando com os seus discípulos. É muito importante para nós nessa noite podermos nos fortalecer no Senhor. Você crente do Senhor, você que está na presença do Senhor, você membro da congregação nesta noite, não deixe por nada de cear, de participar. Mas eu pequei nesse dia. Quem não pecou aqui? Quem não pecou aqui? Se falarmos que não pecamos, estamos mentindo diante de Deus. Pecamos por atitudes, pecamos por palavras, pecamos por pensamento diante do Senhor. Mas eu te dou uma boa notícia nesta noite. O Senhor Jesus derramou do seu sangue precioso, para que eu e você fossem perdoados nesta noite. Então você deve participar. É para apagar os nossos pecados, é para anular. Deus vai se esquecer do teu pecado nessa noite. Se você está aqui humildemente na presença dEle, se humilhando diante dEle e participando do corpo e do sangue do Senhor, você vai ser fortalecido nessa noite. Eu vou ser fortalecido nessa noite. A igreja vai ser fortalecida espiritualmente nesta noite, no nome de Jesus Cristo, porque o sangue dEle vai nos purificar e vai nos cobrir nessa noite. Aleluias, louvado seja o Senhor. Falando um pouco, eu acredito que vão ministrar a ceia do Senhor e vão falar mais da ceia do Senhor. Então eu vou aproveitar e vou falar um pouco de Daniel nesta noite, do livro do profeta Daniel. Um livro muito estudado, um livro, eu creio que o livro mais estudado, pelos crentes é o livro do profeta Daniel. E um livro também que é citado no Evangelho, é citado nas cartas e é citado também no Apocalipse. Que maravilha! Podemos dizer nessa noite, foi cantado aqui, eu até pedi uma confirmação do Senhor, da nova cidade santa, que está lá no Apocalipse, que João viu sendo construída para mim e para você nessa noite. Aleluia! Então, meu amado e meu querido irmão, aleluia! Podemos dizer que o livro do profeta Daniel pode ser chamado do Apocalipse do Velho Testamento. Também fala de escatologia, também fala de revelações. Amém? Louvado seja Deus. Esse livro maravilhoso, estudado, diz que no primeiro capítulo que o Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém, prendeu o rei de Jerusalém, o rei de Judá, e levou cativo para a Babilônia. E junto com o povo que fora levado para o cativeiro, foram 3 jovens abençoados, 3 jovens que cresceram ouvindo as maravilhas do Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da terra santa, da terra maravilhosa. Mas agora ficaram sem a terra, agora ficaram sem o seu lugar e foram levados para um lugar estranho, para um lugar de outros deuses, para um lugar de um rei terrivelmente, severamente maligno, um rei sanguinário, poderoso, chamado Nabucodonosor, um rei que até os demais reis obedeciam. E agora levaram esses jovens também, escolhido a dedo, Nabucodonosor fala para o seu
capitão, traga jovens bonitos, jovens formosos, jovens sem defeito, jovens que falem a língua dos caldeus, jovens inteligentes, para poder assistir comigo aqui no palácio. Então chega esses 3 jovens, o qual nós lemos nesta noite, nesse capítulo, nesses versículos. Eu quero dizer para você, que esses jovens estavam em terras estranhas, porém, o Deus deles continuara o Deus de Israel. Eles foram levados para um outro lugar, mas o Deus deles era o Deus de Israel. Eles não se contaminaram com os deuses daquela terra, da Babilônia. Eles não se contaminaram com o alimento do rei da Babilônia, que era oferecido a outros deuses. Eles sabiam em quem eles estavam crendo, em quem eles criam. Eu quero dizer para você, jovem que se encontra aqui nessa noite, aonde você tem andado, aonde Deus tem te levado, será que você e eu estamos glorificando a Deus aonde estamos? Eu quero te dizer que talvez você não entenda por que você foi levado até este lugar, mas eu te revelo nesta noite, Deus quer ser revelado neste lugar através da tua vida. Aquele lugar não tinha o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele lugar não tinha o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Mas aqueles 3 jovens levaram esse Deus maravilhoso para a Babilônia. Aleluia. Nós temos levado Deus aonde quer que andemos? Será que os jovens de hoje, da nossa congregação do BNH, desta congregação, têm levado Deus? Deus quer se manifestar através da tua vida. Deus quer se manifestar através da minha vida. Ah, mas esse Deus tem que ser levado? Não, Deus está em todos os lugares, mas Ele precisa de você para que as maravilhas dEle venham a ser conhecidas. Deus precisa não, Ele espera de mim e de você. Ele conta da igreja do Senhor nessa noite para que a glória dEle seja manifestada. Se aqueles 3 jovens se acovardassem, a glória de Deus não tinha se manifestado naquela terra estranha. Mas eles não se acovardaram. Eles eram valentes, eles eram guerreiros. E Deus gosta de homens e mulheres valentes na sua presença. Os covardes, Deus faz como fez com Gideão. Gideão, ó, os covardes podem voltar para trás. Deus não conta com covarde, mas Deus conta com guerreiros, aleluia. E Deus quer fazer de nós nesses últimos dias guerreiros valentes na sua presença, como aqueles 3 jovens, aleluia, que não se curvaram àquele rei terrível, mas que enfrentaram aquele rei, aleluias, e venceram na presença do Senhor. Aqueles 3 jovens, 4 jovens converteram toda a Babilônia, quase todo. Até o rei se prostrou diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Até o rei Nabucodonosor se converteu ao Deus de Daniel. Aleluia. Olha que tremendo, meu irmão. Será que nós temos revelado Deus aonde andamos? Será que nós revelamos esse Deus Todo-Poderoso? Um Deus, irmãos, que já reservou um lugar e preparou um lugar santo, maravilhoso para nós morarmos. Será que nós temos revelado esses céus de glória? Será que nós temos mostrado, irmãos, essa nova cidade, essa cidade santa, a qual nós vamos morar? Ou estamos sendo egoístas, queremos só para nós? Jesus está voltando. Irmãos, nós estamos vendo todos os dias no noticiário, a Bíblia Sagrada, o livro de Daniel está se cumprindo, o Apocalipse está se cumprindo dia após dia na nossa vida. É momento da igreja do Senhor se despertar, é momento dos jovens se despertar nessa noite. Aleluia. Mas o irmão veio lá de Telêmaco só para falar para jovens? Não, irmãos.
Eu vim falar para pessoas de meia idade também, porque aqueles jovens, aleluia, se destacaram na presença do Senhor. Foram os jovens 10 vezes mais sábios daquele povo e daqueles jovens da época. Mais sábios do que os sábios daquele país, que os adivinhos daquele país. Daniel e os 3 jovens se saíram muito além de todos os sábios daquela região. Sabe por quê? Porque eles levaram o Deus da sabedoria com eles. Eles não negaram o Deus da sabedoria. Eles não negaram o Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam, irmãos, que aquele rei era terrível, mas eles sabiam também que o Rei dos Reis, que é o Deus deles, era muito mais terrível que Nabucodonosor. Ele sabia que se Nabucodonosor, aleluia, tinha levado eles cativo para lá. Inclusive o texto diz que Nabucodonosor não tomou eles, Nabucodonosor não arrancou-os de lá. Foi Deus que permitiu que Nabucodonosor levasse. Foi Deus que permitiu, aleluia, que eles fossem cativos. Deus cedeu. Leve por um período. Leve também um pouco dos utensílios da minha casa, o sagrado do Senhor. Deus permitiu que levasse, irmãos. O povo tinha pecado, o rei tinha transgredido diante de Deus. Muitas das vezes sofremos, irmãos, afronta do maligno. Sabe por quê? Porque erramos diante do Senhor e Deus nos corrige. E muitas das vezes passamos por momentos difíceis, irmãos, igual esses 3 jovens passaram, irmãos, por uma fornalha ardente de fogo. Sabe por quê? Para nos despertarmos, para pedirmos socorro para o Senhor, para dizermos: Deus, socorre agora. Nós não vamos te negar, mas socorra-me, ó Senhor, nessa situação. Aleluia. Agora então o rei é abençoado por Daniel e por esses 3 jovens. E ele tem sonhos. E ninguém pode interpretar o sonho de Nabucodonosor, o rei. Até ele mesmo não se lembra mais do sonho. E como interpretar? Como todos os adivinhos, feiticeiros do rei poderiam adivinhar? Porque não sabia. Nabucodonosor não contava, o rei não contava o sonho. Mas eu quero te dizer nessa noite que Daniel disse assim para o rei: ó rei, o Deus o qual eu sirvo revela segredos. É um Deus de mistério. É um Deus que conhece no oculto. Aleluia. Ninguém sabe o que você sonhou. Até você, rei, não lembra mais do que você sonhou. Mas Deus sabe, Deus me revelou, aleluia. Mas sabe de uma coisa? Quando o rei então colocou um decreto e disse: olha, se ninguém adivinhar, se ninguém interpretar esse sonho, todos os adivinhos, todos os sábios, aleluia, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos vão ser mortos. Todos vão morrer, porque não adivinharam, não interpretaram o meu sonho. Aleluia. Daniel disse: olha, Sadraque, meu companheiro, Mesaque, Abednego, vamos em oração e jejum, porque Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória. E o sonho era maravilhoso, era algo que vinha engrandecer o rei, era algo que vinha trazer força para o rei. E o rei se encheu de glória, dizia: ah, eu sou poderoso mesmo. Mas eles não sabiam que ele não tomou nada. Deus permitiu que Jerusalém, que Judá fosse tomada por ele. Deus permitiu. E ele então diz assim: olha, eu sou tão poderoso que eu vou formar uma estátua. Eu vou fazer uma estátua bem grande. Eu vou correr, irmãos. Eu vou fazer uma estátua bem grande. Eu nem perguntei o horário que eu devo devolver. Amém. Glórias a Deus. Eu vou fazer uma estátua bem grande de ouro, porque eu agora sou Deus, eu sou poderoso, e eu vou fazer com que este povo me adore a partir de agora, porque eu tenho poder. E fez a estátua. Mas os homens de Deus, aquele jovem agora já não era mais jovem, já tinham crescido, já tinham amadurecido, já tinham sido beneficiados por causa da interpretação do sonho de Daniel. Aqueles jovens agora eram governadores, eram prefeitos de províncias e agora já eram grandes dentro da Babilônia junto com Daniel. Daniel continuava com o rei no palácio. Olha, agora
levanta-se uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, de ouro, e 3 metros de largura, aquele monumento terrível, e agora todos vão ter que adorar aquela estátua. E aquela estátua simbolizava Nabucodonosor. Então, todos tinham que adorar o rei Nabucodonosor. Mas aqueles 3 jovens não adoraram, porque eles adoravam o Deus de Israel. Ele não estava na cidade santa, eles não estavam na terra santa, mas o Deus da terra santa estava com ele na Babilônia. Aleluia! Eles não arredavam o pé de continuar servindo o Deus de Israel. Aleluia, glorifique a Deus, porque o Deus de Israel é o teu Deus. O Deus de Israel é o Deus dessa congregação. O Deus de Israel é o Deus que fundou este ministério. Aleluia, o Deus de Israel está aqui, e é o Deus daqueles 3 jovens que agora não se dobra. Daí vem aqueles que eram também chegados do rei e diz: olha, aqueles 3 jovens que você nomeou, que você deu cargo para eles, esses 3 jovens judeus lá de Israel não se dobram diante da tua estátua. Esses 3 jovens não se curva diante de você, rei. E agora o que você vai fazer? Não, mas tem um decreto: se alguém não se dobrar diante de mim, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Chama esses 3 jovens aqui, eu sou poderoso, quero ver se agora eles vão diante de mim negar. Olha, Sadraque e Mesaque, eu vou de novo dar mais uma chance para vocês. Que todos os instrumentos toquem, toda sorte de instrumento faça um som agora, e no momento que terminar o som, vocês vão se dobrar diante da estátua, e eu quero ver o qual Deus que vai te livrar da minha mão, ou vai livrar vocês 3 da minha mão. Ele disse: ó rei, aqueles jovens zombaram do rei sanguinário, do rei todo-poderoso, porque eles sabiam em quem eles criam. Ó rei, nem vamos falar desse negócio, porque o nosso Deus é tão poderoso. O Deus que veio com nós de Israel, o Deus que veio com nós de Jerusalém, é tão poderoso que pode nos livrar da fornalha ardente, e pode nos livrar também da tua mão, rei. Nabucodonosor se enfureceu. Agora estou falando para homens de meia idade. Qual é a tua fé diante de Deus? Qual é a minha fé diante do Senhor? Será que a pontos de estarmos prestes a ser jogado, lançado dentro de uma fornalha para morrer, nós continuamos, aleluias, crentes nesse Deus? Afirmando que somos desse Deus? Afirmamos que não adoramos outro Deus, mas que continuamos com esse Deus dessa igreja, o Deus que criou os céus e a terra? Não se dobraram diante do rei, e o rei ficou furioso. Ele disse: olha, aqui são 7 vezes mais, porque esses 3 jovens, ou agora de meia idade, eles me afrontaram. Agora aqui são 7 vezes mais, porque eles vão ser lançados. Organize tudo, amarra esse jovem, ate bem as suas mãos, as suas pernas, e lance dentro da fornalha de fogo, porque eles não se dobram. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar eles dessa fornalha. E lançaram. A Bíblia cita, irmãos, no capítulo 4, que os segurança, os policiais, os generais, os homens fortes, os soldados foram jogar os 3 jovens. Quando chegaram próximo da fornalha, já morreram com o calor, mas os 3 foram lançados dentro da fornalha de fogo. Sabe o que aconteceu? Aleluia, você sabe, né? Você com certeza já estudou. Se você não sabe, eles começaram a passear dentro da fornalha 7 vezes mais quente. Eles começaram a passear, não andar, a passear. Passear é diferente de andar, irmãos. Andar, você anda às vezes correndo de um lado para o outro, atribulado muitas das vezes com as coisas dessa terra, mas passear é diferente. Eles não estavam nem um pouco preocupados, eles estavam passeando dentro da fornalha. Aleluia, sabe por quê?
Porque um outro homem entrou dentro da fornalha junto com ele. Sabe quem? O Deus de Israel. O Deus que eles levaram para a Babilônia. O Deus que foi com eles para a Babilônia entrou dentro da fornalha, aleluia, e desatou eles, desamarrou aqueles 3 homens e começou a andar dentro da fornalha, aleluia. Nabucodonosor não acreditava. Ele disse: mas o que está acontecendo dentro daquela fornalha? Olha lá, nós jogamos 3 homens, mas agora tem 4 homens. E o quarto parece o Filho dos Deuses, ou seja, Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo que vinha em forma de anjo no Velho Testamento. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor apareceu, aleluia, pode ter certeza que ele recebia adoração. O anjo do Senhor era Jesus Cristo no Velho Testamento, e ele desceu na fornalha, aleluia, e saiu de dentro daquela fornalha, tirou os 3 homens de dentro, e aí eles admiraram. Mas como pode? Não tem nem um cabelinho deles queimado. Sabe por quê? O nosso Deus é dono do fogo, o nosso Deus é dono da água. O nosso Deus diz, irmão, se passarmos pelo fogo não vai se queimar, Isaías. Se passarmos pelas águas nós não vamos se afundar, irmãos, nós vamos passar. Se necessário ele abre o mar para nós passar, ele já abriu e abre de novo, aleluia. É só a igreja acreditar, é só a igreja crer que Deus ainda faz milagres, aleluia. Oh, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 5, então, lembre-se que eles trouxeram o utensílio, Nabucodonosor, e trouxe e guardou dentro do cofre da casa do tesouro do Deus dele, dos deuses dele. Adorava vários deuses. Mas agora então, Nabucodonosor reconhece Deus, né? Se volta para Deus. Deus faz ele virar um animal para que ele reconhecesse Deus, depois de todos os milagres. E agora Nabucodonosor se vai, morre. Eu estou correndo aqui, irmãos. E agora então fica o seu filho. A viúva de Nabucodonosor diz que Beltesazar era filho. Outros dizem que era neta, alguns estudiosos, enfim. Mas ela diz aqui que era filho. O seu pai, olha Beltesazar, o seu pai, ela diz. E esse rei também, chamado Beltesazar, era um rei depravado, era um rei que gostava de festa, tinha várias concubinas, era terrível, e fez uma festa para 1000 pessoas, olha, veja bem, 1000 pessoas. Agora eu quero falar com pessoas mais de idade como eu. E levou todas essas 1000 pessoas e mulheres e concubinas e fez uma baita de uma festa no palácio. E começaram a se embriagar-se, começaram a beber, e começaram que nem você vê nos dias de hoje, em alguns lugares, o som estrondando, as luzes piscando, e a bebedeira ali, irmãos, que não tem mais fim. E ele se engraçou e disse assim: sabe de uma coisa? O meu pai Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou um monte de utensílios do templo, taças, jarros, tudo de ouro, algo sagrado do templo do Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos beber nessas taças, vamos fazer festa com essas coisas que dizem sagrada. Irmãos, as coisas do Senhor é sagrada, é sagrada. Deus é santo, Deus não muda. O mesmo Deus, aleluia, que criou Adão, que abençoou Noé, que abençoou Abraão, aleluia, é o Deus de hoje. Deus não muda, irmãos. Não devemos, irmãos, profanar as coisas do Senhor, aleluia. E agora então pega os utensílios do Senhor e começa a beber, fazer festa mundana com as coisas sagradas do Senhor. Então quando estão ali, irmãos, embriagados no paredão do
do palácio, aparece uma mão gigante, uns dedos gigantes, e começa a escrever umas letras que ninguém da Babilônia, nem um sábio podia interpretar aquele letreiro. E Belsazar, esse homem terrível também, começou a tremer, o seu semblante mudou, e ele então começou a bater os joelhos, diz que o joelho dele batia um no outro, de temor, de medo daquela mão gigante, daqueles dedos escrevendo aquelas palavras que ninguém entendia. Aí a sua mãe chega para ele, no capítulo 5, e diz: Belsazar, ninguém pode interpretar, né? Não. Mas tem um no tempo do teu pai, chamado Daniel. Esse era sábio dos sábios. Esse interpretava qualquer sonho. Esse tinha o Espírito do Deus Santo. Aleluia. Esse consegue, mande chamar, porque esse Daniel consegue. Mas aonde que ele está? Ele está em algum lugar da província, ele está meio esquecido, aleluia. Mas o homem de Deus, ele pode estar esquecido, mas se ele permanecer firme na presença do Senhor, a unção, a sabedoria do Senhor continua na vida dele, aleluia. E no momento certo Deus faz lembrar, no momento certo Deus faz ressurgir. Assim como José estava preso naquela prisão, no momento certo, aquele padeiro disse, ou aquele copeiro disse: tem um que interpreta sonho dentro da prisão. No momento certo, Deus nos levanta, mas é necessário ser jovem, aleluia, na presença do Senhor. É necessário ter meia idade, irmãos, na presença do Senhor. É necessário ser idoso como Daniel, já com quase 80 anos, ser lembrado pelo Senhor. Manda-se chamar então Daniel e diz: Daniel, você é o mesmo? Aleluia. Está aqui no capítulo 5. Daniel, você é o mesmo? Ainda sou o mesmo, rei. Sou o mesmo Daniel que chegou e veio cativo da Babilônia. Mas você consegue? Consigo, rei. Isso aí para mim é fichinha, sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com este Deus de mistério. Eu tenho intimidade com este Deus que revela o oculto. Eu tenho intimidade, essas letras aí, Belsazar, eu já interpreto para você. Por quê? Porque eu conheço o Deus que escreveu essas letras. Aleluia. Eu sou o mesmo. Qual o legado que nós vamos deixar? Jesus está voltando. Se ele não voltar dentro de 10, 20, 30, 40 anos, muitos daqui já partiram com o Senhor. Quem sabe eu também já parti com o Senhor. Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o legado que você vai deixar? Será que vão lembrar de você como lembraram de Daniel? Será que vão lembrar de você como homem de Deus, fervoroso na presença de Deus? Ou homem que se acovardou? Lembre-se, jovem abençoado, meia-idade abençoada, velho como Daniel já, mas abençoado, esperando a promessa do Senhor se cumprir na vida dele, firme, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor. Porque eles foram levados cativo para a Babilônia, mas aquele cativeiro não era definitivo, porque eles tinham a terra santa, que eles deveriam voltar para a terra santa. Não era definitivo eles ficarem ali. Deus levou, mas Deus trouxe de volta, e Daniel estava esperando o momento para ser levado de volta para a terra santa, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, quem sabe você está tão ligado com as coisas dessa terra, quem sabe você está tão ligado com as coisas daqui, meu irmão, que você não pensa nos céus de glória, na terra santa, na nova Jerusalém. Você e eu estamos aqui por um período, aleluia, por um período de teste nesta terra, mas esse lugar não é nosso, aleluia. Esse lugar é como a Babilônia, é um lugar estrangeiro. Estamos aqui por um período,
escolhido, mas o nosso lugar é a cidade santa que foi cantada aqui, que já está preparada para a igreja do Senhor na face da terra. E eu não quero ficar aqui para minha Babilônia, mas eu quero ir para a glória, para a cidade santa, a nova Jerusalém, a qual João viu, a qual Daniel profetizou, a qual Daniel já falou e João viu, que já está preparada para a igreja do Senhor. Qual é o legado? Me vem na memória agora a história desta igreja. Está aí o pastor Josué, meu mestre. Quem sabe daqui a alguns anos, pastor, eu espero que daqui a uns 50 anos, talvez os irmãos não estejam aqui. Se Jesus não voltar no aniversário dessa igreja de 50 não, está perto, 100 anos, aí vão dizer, e vai passar no telão. Quem sabe a Carol, né, puxando a saia da irmã, naquele primeiro culto na garagem, não foi? A Vanessa começando a dedilhar o teclado. Sabe por quê? Porque Deus falou com o servo dele, e ele ouviu a voz do Senhor. E eu afirmo nessa noite, sem sombra de dúvida, que foi Deus que falou, porque eu só tenho 2 ministérios, esse e o que eu me converti. E quando eu saí daquele para vir para esse aqui, Deus me confirmou que era o ministério de Deus. Por isso que eu saí e vim. Só tenho 2 ministérios, o passado e esse. Aleluia. Quem sabe vai aparecer pastor Josué dirigindo e pregando ao mesmo tempo naquela garagem. Esse vai ser o legado do homem que não se acovardou. Era cômodo ter ficado, quem sabe, no púlpito cheio de obreiros, mas ele disse, eu vou enfrentar, porque Deus falou, esse vai ser o legado do servo do Senhor. Qual é o teu legado e o meu legado? Eu ainda quero construir um legado. Perdi alguns anos, mas voltei para construir um legado diante do Senhor, e estou firme como Daniel na presença do Senhor. Aleluia. Sou mesmo, pastor Josué, com mais experiência, em nome de Jesus Cristo, sou mesmo. E Deus honrou o servo do Senhor. Olha aqui, eu vi a construção daquela, eu subia no púlpito daquela. Olha agora, só que agora já está sendo outro legado, né? Quem que terminou aqui? Pastor Tony. É assim que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, se nós ficarmos firmes na presença do Senhor. Não se esqueça, aonde quer que você vá, leve o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Leve o Deus de Daniel. Lá no teu trabalho, leve o Deus de Daniel. Aonde quer que você vá, quem sabe é lugar como a Babilônia, quem sabe é lugar aonde você anda, aonde você vai, permitido por Deus, que não tem, aleluia, esse Deus que nós servimos, mas Deus está te levando lá para que Ele se manifeste nesse lugar. Acredite, Deus quer usar você, Deus quer usar eu, jovem, meia-idade, ancião que estão aqui hoje. Vamos seguir o exemplo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma palavra simples, humilde, mas uma palavra que vem de encontro nessa noite à igreja, a refletir. Qual Deus você tem servido? Esse Deus que pode te livrar? Ou um Deus mais ou menos, um Deus meia boca? Um Deus que pode nos levar para o céu, um Deus que já preparou uma cidade santa, um Deus que pode te curar, um Deus que pode te libertar, um Deus que pode abençoar a tua família, um Deus que pode prosperar a tua vida? Ou um Deus meia boca? O meu Deus é esse Deus maravilhoso, tremendo, Deus do pastor Josué, Deus dessa congregação, Deus que falou com ele, Deus que falou com Daniel, Deus que falou com a pastora, Deus que falou com os obreiros deste lugar. Esse Deus é o meu Deus, e eu levarei ele em nome de Jesus aonde quer que eu vá. Que Deus abençoe, amada igreja, em nome de Jesus. Que aquilo que eu não pude expressar, o Espírito Santo fique tocando ao teu coração, e você medite nessa palavra de fé, de perseverança, de homens que não
aleluia, se contaminaram com as coisas dessa terra. Deus vem buscar uma igreja pura, lavada, sangue remida no sangue dele, remida no sangue do Cordeiro. Deus vem buscar uma igreja limpa, que não se contamina com a Babilônia, que é essa terra, com os manjares dessa terra, com os prazeres dessa terra, mas que continua firme na presença do Senhor. Jovem, criança, meia-idade, adulto, anciões, continuemos firmes na presença do Senhor, porque Deus vai te honrar e você vai deixar um legado. As palmas bem forte para Jesus. Todo lugar de honra, armamos a casa. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra maravilhosa aos nossos corações nesta noite. Amém? Eu sei que o pastor correu um pouco.